Sobre a Cracolândia, primeiro ponto é separar em dois grupos. A gente precisa separar o criminoso e o usuário. O criminoso, a gente está falando do crime organizado, a gente está falando do tráfico de drogas que acontece a céu aberto. Isso aí é tolerância zero, não tem que conversar. A gente precisa também tratar da questão de que ali naquela região ela é muito rica em eletroeletrônicos, no lixo eletrônico. E ali tem vários lugares que são os entrepostos. Claro. Os celulares que são roubados aqui vão para lá e muitas vezes são exportados depois para a África. E também Então, tem que ter uma questão de educação da população, de não comprar o produto Claro. que é roubado. perfeito. Mas o primeiro lugar é onde estão esses entrepostos? Fecha essas lojas, entendeu? Esses lugares em que servem para isso, a gente precisa, de fato, tratar o crime como crime. Mas você acha que falta vontade política para isso? Com certeza. Tá. Porque não tenho dúvida que falta vontade política para isso. Nenhum lugar. Que é uma acusação grave, né? Assim, de que há uma certa conivência Mas, do poder Gabriel, há público. décadas. Sim. Eu não estou acusando Sim. esse prefeito, eu estou Sim. acusando os inúmeros prefeitos que passaram por essa cidade. Quando a gente chega nesse limite em que o tráfico está claramente... A gente tem o crime organizado cuidando de contratos da prefeitura, é porque teve muita inação de muito tempo. E eu vejo a Cracolândia exatamente como isso. Então, a gente precisa tratar, sim, o crime. Precisa. Em segundo lugar, tem a questão dos usuários. Aí eu gosto de dividir em 3 grupos. Tem aquela pessoa que, de fato, também tem passagem pela polícia, é procurada pela polícia, que, segundo o governador Tarcísio, em uma das suas entrevistas, ele fala que isso é mais da metade do fluxo mapeado. Então, aí, de novo, é uma questão de segurança. Tem uma questão de que mais da metade daquelas pessoas que estão ali estão há mais de 5, às vezes 10 anos. Essas pessoas não respondem mais por si. E, nesse caso, eu sou favorável à internação compulsória. A gente precisa, sim, falar com a comunidade. É óbvio, precisa de um laudo médico, mas vamos conversar com esses médicos. Vamos, inclusive, defendê-los. Mas vamos fazer com que seja... Porque essas pessoas não respondem mais por si. E, de fato, quem está ali, os moradores, os comerciantes, não podem ficar reféns de pessoas que não respondem mais por si. Em terceiro ponto, aí sim, são as pessoas que perderam seu emprego ou que tiveram algum problema com a família, e aí a prefeitura precisa dar não só a mão, mas o braço, né? Que é reeducar essas pessoas, tem a questão de moradia, reinserir no mercado de trabalho. Oportunidade. Então, assim, dar oportunidade, de fato. Então, tem uma ampla gama aí. Mas a gente precisa saber como atacar na questão do usuário, que existe um problema de segurança também. Existe um problema de saúde, e aí a gente precisa lidar com ele, de fato, com essas pessoas que perderam total capacidade de responder por si próprias, né? E uma questão aí, a outra, de assistência social e de geração de oportunidades. Mas, assim, precisa ser enfrentado dessa maneira. Agora, não dá para dizer que, por conta disso, como todos os problemas da prefeitura, por serem complexos e envolverem vários setores... não é possível de ser solucionado, que é a tal da batata quente. Joga ali, não dá. Eu lembro que quando eu fui também visitar lá o Adriano em Joinville, desculpa falar disso, mas é porque realmente me impressionou. Por exemplo, quando alguém vem com um problema na prefeitura e chega lá, normalmente aqui o que acontece? Não é meu. É dele. Por exemplo, Entendi. aqui. Não, tem um problema aqui de falta de luz. Não, mas aí foi a poda de árvore. Aí vai pra poda de árvore no 5 meses. Não, mas é a Enel que tem que podar a árvore. Aí volta pro negócio. Ninguém resolve. É a tal da batata quente. Lá o que ele fez? Chega um problema, precisa resolver. Não me interessa quem Depois precisa, você vai quem atrás. tá envolvido. Aí mudou todos os fluxos. Porque eles começaram a ver, por exemplo, nesse caso que eu acabei de falar da Enel. Pô, tem a poda de árvore. Cara, tem a prefeitura aqui. Você tem que dar conta. Alguém intermedia essa relação, né? E precisa dar um feedback. Você precisa dar uma resposta para a pessoa que está pedindo. Tem gente que está pedindo há meses uma poda e ela não acontece. É impossível isso. Então, assim, eu vejo que a solução do problema tem que ser a prioridade, independente de quantas pessoas você precise envolver para solucionar o problema. Que Joinville tem 616 mil habitantes e São Paulo tem 12 milhões e 300 mil habitantes. Isso em 2020, né? E vai muito, isso que a Marina está falando, vai muito de acordo com aquilo que o governador Eduardo Leite falou para a gente, que ele esteve com a gente no Rivotalks, de que ele ficou muito impressionado numa palestra em algum lugar do mundo que ele foi, que mostrava um gráfico que
ao mesmo tempo em que a complexidade dos problemas aumenta, a disposição para lidar com problemas complexos vem diminuindo no mundo, né? E é por isso que a gente não chega à solução para quase nada. E quando eu comparo as populações, é para dizer que é uma cidade de médio porte, são 616 mil habitantes em Joinville, mas se você conseguisse replicar de 616 em 616 nos bairros de São Paulo, talvez fosse eficiente. É exatamente isso. Temos 32 subprefeituras. Por quê? Fecha. Se elas não conseguem... Você não consegue lidar. Agora... A verdade, Cecília, é isso que você falou. São Paulo, desculpa, não é um prefeito. A gente tem 32 prefeitos. 33, né? Com 33. Prefeito grande. Com prefeito com grande. Prefeitão. Então, no limite, nesse ponto que você está falando, lá, se a gente for quebrar, fica menos do que os 600 mil lá que o Adriano coloca. Então, não tem desculpa. É igual empresa. Quer dizer que empresa grande não pode existir? Mas, né? Marina... Porque a pequena só que consegue lidar com os problemas, não. O que você precisa? Você precisa cada vez mais de escala. Eu vou te dar um exemplo simples. No Tocantins, para você conseguir um alvará de construção, hoje é digital. Você consegue em 2 dias. Aqui em São Paulo, demora 2 anos ou mais. O que explica isso? Por que aqui não é digital? Se a gente está falando de uma cidade de muito maior porte, é imprescindível que seja facilitada a vida. Agora, por que uma cidade como São Paulo não aderiu à lei de liberdade econômica? A lógica tinha que ser o inverso. Por que a gente tinha que ser o inverso? A gente não está indo... Por isso que eu estou falando, São Paulo ficou muito para trás. Quando eu falo que a renda aqui caiu quase 20% nos últimos 10, é muita coisa. É um trabalho de profissional para atrapalhar a vida. É verdade, para atrapalhar a vida.